Olá, pessoal. Esse vídeo eu vou falar sobre os aspectos gerais do sistema esquelético. O objetivo principal é abordar as divisões do esqueleto, né, os componentes do esqueleto e as características, né, que você classifica os ossos, de nomenclatura dos relevos, das saliências, né, que tem no nosso esqueleto, como as depressões, os forames, né, as aberturas. E falar dos elementos essenciais dos nossos ossos. Então, a osteologia é a ciência que estuda os ossos. Mas a gente tem que lembrar que o nosso esqueleto não é só osso, né? Nosso esqueleto é formado por ossos e cartilagens. Tanto o osso como a cartilagem fazem parte do sistema conjuntivo, né, em termos histológicos. O conjuntivo ele é dividido em propriamente dito, que é onde é aquele tecido que tem o colágeno, as fibras elásticas, as fibras reticulares, né, formado de fibroblastos. Existe o conjuntivo também especializado. Esse conjuntivo especializado, aí vem os ossos, as cartilagens, o tecido adiposo e também o tecido sanguíneo, que é o tecido conjuntivo especializado, né? Então, os ossos é um tipo de tecido conjuntivo que ele tem como característica ser um tecido mais rígido, né? Porque ele tem elementos que ficam na sua matriz que são os sais minerais, como cálcio, né? Magnésio, fósforo, né? E uma substância chamada hidroxapatita que permite o osso ser rígido, ser endurecido, né? Já a cartilagem é um tecido mais flexível, ele permite uma certa flexibilidade, né? Então ele é semi-rígido e também faz parte do nosso esqueleto. Tá? Então vamos falar inicialmente das cartilagens e depois vamos só falar da parte óssea, né? Onde tem mais detalhes. Então as cartilagens tem três tipos: a hialina, a elástica e a fibrosa. A cartilagem hialina é a cartilagem que tem como característica uma cartilagem transparente. Hialo significa transparente, em forma de vidro. Então, essa cartilagem ela tem aquela aparência, né, daqueles ossinhos. Para vocês terem uma correlação, ele parece um tecido, parecendo um plástico mais endurecido, meio transparente. Né? Comparando com o frango, na extremidade da coxa do frango, no peito do frango, aquele tecido mole ali é cartilagem hialina. Tá? Então ela pode ser meio transparente e às vezes até um pouco azulada. Essa cartilagem, ela tem histologicamente o pericôndrio, onde tem os condroblastos, são as células que vai dar origem à matriz, né? E essa matriz tem ácido hialurônico, que permite ela ser transparente. À medida que vai produzindo essa matriz, ela vai sendo cercada de matriz. Quando ela fica isolada, essa célula passa a ser chamada de condrócito. Tá? Então a cartilagem tem essa característica histológica. Anatomicamente, a gente vai encontrar a cartilagem hialina em alguns locais, como a ponta do nariz, né, e também o septo nasal, parte do septo nasal, por isso que essa região é flexível. Né? Na laringe, na garganta, nós temos a cartilagem tireoide e a cricoide. Aqui estão vendo, vista por trás da laringe, ó. Essa é a cricoide, essa aqui é a tireoide vista posterior, aquela vista anterior. Aqui tem a traqueia, que são os anéis de cartilagem, que é a cartilagem traqueal. Os brônquios principais, lobares, segmentares, temos cartilagem hialina. Tá? Na epiglote, aqui e na aritenoide, são cartilagens de outro tipo. Tá? Então, cartilagem hialina é a tireoide e a cricoide. A aritenoide, ela tem uma parte dela que é a hialina, tá? Mas a maior parte dela é elástica. Aqui já na região torácica, entre o osso externo e as costelas, tem cartilagem costal, que é a hialina.
entre o manúbrio e o corpo do externo em pessoa jovem, tem cartilagem hialina, bem nessa região aqui, ó. Nas extremidades dos ossos longos, tem cartilagem, que é a extremidade articular. Esse azul aqui, ó, é cartilagem hialina, tá? Então, nos livros de anatomia, geralmente a cartilagem hialina é representada de cor azulada. No ser humano, às vezes, ela fica um pouco meio azulada mesmo, por causa dos vasos ao redor, né? Porque cartilagem é um tecido avascular, não tem inervação, ou seja, é um tecido que não dói, né? E a divisão celular é muito lenta, é por difusão, toda a parte nutritiva desse tecido. Cartilagem elástica. Cartilagem elástica também tem um pericôndrio, tem os condroblastos, que produz matriz e vira condrócito. Só que na matriz, o diferencial da cartilagem elástica é que ela apresenta fibra elástica, que dá uma aparência meio amarelada nessa cartilagem, tá? Então ela também tem colágeno e fibra elástica. Então a gente vai encontrar essa cartilagem na parte superior da orelha, né? Na parte do lobo não tem. Então aqui mostrando sem a pele, né? A estrutura cartilaginosa da orelha. E nós temos também na garganta, na epiglótica, essa cartilagem aqui, em parte da cartilagem da aritenoide, também cartilagem hialina. E tem outras, como cuneiforme, né, que também é a corniculada, que é essa pontinha aqui, ó, é cartilagem hialina. Hialina não, elástica, né? Temos também, entre a tuba auditiva e a nasofaringe, tem aqui a cartilagem da tuba auditiva. Então ela também é cartilagem elástica. E outro tipo de cartilagem que nós temos é a cartilagem fibrosa, que é uma cartilagem mais dura, né? Uma cartilagem que o colar dela é tipo 1, então que dá aparência uma cor branca. Essa cartilagem a gente vai encontrar entre os corpos das vértebras, entre uma vértebra e outra, esse tecido mais branco aqui em volta, que é cartilagem fibrosa, né? Nós temos também na junção dos ossos do quadril, que é a síntese púbica, e tem também na superfície da tíbia, entre o fêmur e a tíbia, na superfície da tíbia, colado na superfície, essa estrutura em forma de C aqui, ó, são os meniscos. Os meniscos também apresentam cartilagem fibrosa, né, fibrocartilagem, que é um tecido mais resistente, tá? Essas outras cartilagens que vocês estão vendo aqui de cor azul, isso aqui é cartilagem hialina, tá? Então, cartilagem fibrosa é o disco intervertebral, a síntese púbica e os meniscos. Funções do nosso esqueleto. A primeira função é suporte, porque tudo é apoiado no esqueleto. Então nós temos os músculos, temos vísceras, que todo mundo se apoia no esqueleto. E o próprio corpo, né? No geral, ele vai se apoiando para distribuir o peso, né, na superfície dos ossos, de uma forma geral. Ele serve para proteger também órgãos importantes. Aqui na caixa torácica nós temos aqui o externo e as costelas e a coluna parte de trás, né, protegendo o coração, o pulmão, o timo, né. Dentro do crânio nós temos o encéfalo, a coluna vertebral protege a medula espinhal. Dentro do quadril tem as vísceras pélvicas, que serve de proteção também. E as regiões que não têm esse esqueleto protegendo, a gente usa os membros para defender, né? Vem alguma coisa no seu rosto, você tampa com a mão, né? Região abdominal, você apoia a mão. No caso do homem, né? Vem na região escrotal, o indivíduo põe a mão, então ele vai usar os membros para proteção. Base mecânica para movimento. O nosso esqueleto não movimenta sozinho. Para ele se movimentar, é necessário que tenha os músculos. Então, o músculo que movimenta o nosso corpo, o nosso esqueleto. Então, é necessário que tenha uma estrutura rígida, né, firme, para que o músculo se ligue para movimentar uma parte ou o corpo todo. Né? Quando você está
caminhando, né? Você necessita de ter algo para arrastar seu corpo. Para esse movimento precisa dos músculos, mas os ossos ele é fundamental. Se o corpo fosse todo mole, a gente ia andar igual uma ameba, né? E enviando prolongamentos aí, mas não é assim que a gente faz, devido à presença do esqueleto. Então, o esqueleto é a base mecânica para o movimento. Então, você não pode falar que o esqueleto movimenta sozinho, ele é uma base mecânica, tá certo? Então, quem faz o esqueleto movimentar é os músculos, são os músculos, né? Isso coordenado pelo sistema nervoso, porque sem o sistema nervoso o músculo também não funciona. E também na matriz do nosso esqueleto, que eu já tinha dito, tem o cálcio, o fósforo e outros minerais. Esse cálcio, que forma juntamente com outras substâncias a hidroxapatita, que deixa o osso bastante rígido, forte, né, resistente, ele também serve como armazenamento do cálcio. Então nós temos células no osso que vai formando a matriz, igual acontece na cartilagem, tem os osteoblastos. Os osteoblastos produzem matriz e nessa matriz vai sendo armazenado o cálcio, o fósforo, né, hidroxapatita, que vai deixando a matriz rígida, resistente. Só que o cálcio ele é uma substância que a gente utiliza bastante para contração muscular, para fazer sinapses, né? Então a gente está precisando de cálcio o tempo todo. Então você tem que ter um reservatório para deixar esse cálcio aí para a gente utilizar à medida que vai precisando. Então tem o hormônio que ajuda na absorção e fazer esse cálcio chegar até a célula óssea, e tem hormônio que faz o contrário, faz você retirar o cálcio do osso, que é o paratormônio. Então, o paratormônio ele estimula uma célula chamada osteoclasto. Aí o osteoclasto é uma célula do osso que ele produz enzimas que digere o osso, que vai liberando aos poucos, né, o cálcio para a corrente sanguínea. Então, aumenta o cálcio na corrente sanguínea. E aí a gente utiliza o cálcio à medida que vai se utilizando, contração muscular, né, sinapses, algumas reações bioquímicas, tudo a gente usa o cálcio. Então o cálcio é uma substância que a gente está sempre absorvendo e armazenando e retirando o osso e colocando na corrente sanguínea. Tá? E as fontes que a gente tem de cálcio na alimentação são derivados de leite. Então todos os derivados do leite, eles vêm eles têm, né, cálcio. E a gente utiliza isso para armazenar para as funções que a gente precisa de cálcio. Outra coisa importante é que dentro do osso nós temos a medula óssea vermelha. Quando a gente nasce, praticamente todos os ossos têm medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha tem células progenitoras, né, hematopoéticas, que se diferenciam, né, estimulada por hormônios, né, pela necessidade corporal, em hemácia e também leucócito e plaqueta. Então é o que a gente chama de medula óssea vermelha. Quando a gente nasce, praticamente todos os ossos têm a medula óssea vermelha dentro do osso. Tá? Então é essa medula óssea que é usada para o transplante de medula. À medida que a gente vai envelhecendo, essa medula óssea ela vai diminuindo. Na verdade, não é que diminui, a gente vai esticando, né? E aí vai ficando só nas extremidades. E aí você vai ter medula óssea só nas epífises, nas pontas dos ossos, e nos outros tipos de ossos, ossos irregulares, ossos laminares, na parte esponjosa do osso. Tá? Então essa medula óssea vermelha, ela fica no indivíduo adulto em maior quantidade do esqueleto axial. E à medida que a gente envelhece, vai acumulando gordura dentro do canal medular, que a gente chama de medula óssea amarela. Essa é só gordura, tá? É só um tecido de preenchimento. Então vai preenchendo para não deixar vazio, né? E também é uma fonte energética, né? Quando a gente precisa, a gente vai usar essa gordura que fica na medula óssea, amarela no caso, né? Então esses são os dois tipos de medula que tem.
Então, essas são as funções do nosso. Então, vamos falar agora da divisão do nosso esqueleto. Então, o nosso esqueleto é dividido em esqueleto axial, que é o esqueleto, que é o eixo, né, que é o primeiro a ser formado, corresponde ao esqueleto da cabeça, que é o crânio, da coluna vertebral, que são as vértebras, do tórax, que é as costelas e o externo, e no pescoço, que não está preso ao restante do esqueleto, tem um osso chamado ocioide. Então, pertence ao esqueleto axial. E nós temos o esqueleto apendicular, que está ligado ao esqueleto axial. Por isso que é chamado apendicular. Que é o esqueleto dos membros superiores, que corresponde aos ossos do ombro, do braço, do antebraço, do punho e dos dedos da palma da mão, né? Que vem sendo a clavícula, escápula, húmero, rádio, únus, ossos do carpo, metacarpo, falanges, que é dos dedos. E dos membros inferiores tem o osso do quadril. Então, o membro inferior corresponde ao quadril, né, que é a cintura pélvica. Tem da coxa, que tem o fêmur. O joelho tem a patela. Na perna tem a tíbia e a fíbula. Tem o tornozelo, que são os ossos do tarso. No pé, os metatarsos. E nos dedos, as falanges. Então, esse é o esqueleto apendicular dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, aqui essa imagem que está de cor azul, ó, esqueleto axial. De cor meio amarelada, esqueleto apendicular. Então, nós vamos detalhar cada partezinha dessa aí. Então, aqui o crânio, as vértebras, as costelas, o externo. O ocioide fica bem aqui embaixo. Então, esqueleto axial, apendicular, clavícula, a escápula, que é esse ossinho aqui do ombro, húmero, na lateral, rádio, na medial, ulna, os ossos do carpo, os metacarpos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e nos dedos as falanges, proximal, distal, primeiro dedo, os outros três falanges, proximal, médio, distal. Membro inferior tem o osso do quadril, o fêmur, a patela, medialmente aqui a tíbia, lateralmente a fíbula, os ossos do tarso, os metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e os dedos, as falanges, proximal, distal primeiro, os outros três, proximal, médio, distal. Lembrando que essa divisão, né, ela é muito importante para a compreensão do sistema esquelético. Tá? Então a gente vai falar muito, ó, pertence ao esqueleto axial, pertence ao esqueleto apendicular, então tem que ir gravando essa nomenclatura aí, para acostumar com essa divisão, ok? Então vamos detalhar agora o esqueleto axial. Então o primeiro osso que a gente vai detalhar aqui são os ossos do crânio. Os ossos do crânio são os ossos que o pessoal tem mais dificuldade na nomenclatura, né, pela o tamanho, pela complexidade que é, quase não dá para perceber que eles estão separados. Então, nessas linhas que vocês estão vendo aqui, são articulações chamadas suturas. Então, essas suturas que permitem você delimitar um osso do outro. Aqui está colorido, que é mais fácil você identificar a divisão entre um osso e outro. No crânio, nós dividimos o esqueleto em duas partes. É o crânio visceral e o crânio neural. Isso está em decorrência do paquímero, que é aquela divisão da formação do indivíduo. Nós temos o paquímero visceral, que é o anterior, onde ficam as vísceras, e o paquímero neural, onde fica o sistema nervoso central. Então aqui, ó, no crânio visceral primeiro, que eu vou detalhar, tem os ossos nasais, tem o maxilar, direito e esquerdo,
né, que esse osso grande aqui é o maxilar, tem dos dois lados. O osso zigomático também tem dos dois lados. Aqui dentro do nariz, dos dois lados, osso da concha nasal inferior. No cantinho aqui tem o lacrimal. Aqui dentro do nariz tem o vômer. E aqui embaixo, a mandíbula. No céu da boca existe um outro osso que é o palatino. Então esses ossos pertencem ao crânio, que a gente chama de crânio visceral. Crânio neural, que está relacionado com o sistema nervoso. Então vamos lá. Frontal, aqui na órbita, esse buraco aqui, ó, onde fica alojado o olho, chama órbita. E do nariz chama abertura piriforme. Então essa aqui é a órbita. Esse osso verde aqui, ó, é o esfenoide. Tá? Esfenoide. Da testa aqui é o frontal. Esse amarelo aqui, ó, que vai também dentro da órbita, que é o etimoide. Vista anterior dá para ver esses. Frontal, esfenoide e etimoide. Vamos ver agora a vista lateral. Ó, o frontal, o esfenoide e vamos ver esse grandão aqui, ó, que é o parietal. Esse inferior aqui é o occipital, aqui é o temporal, né? Só não dá para ver nessa imagem nitidamente o etimoide, os outros dá, né? Aqui, ó, o crânio visceral, o nasal, maxilar, o zigomático, mandíbula, lacrimal. Vista inferior, ó, céu da boca aqui, ó. Isso aqui é o maxilar, direito e esquerdo. Esse osso que é o palatino. Aqui já é o esfenoide. E aqui é o vômer, né? Esse osso que eu estou delimitando aqui, ó. Esse osso é o temporal. E aqui, indo posteriormente, occipital. Vista superior, o frontal, o esfenoide, temporal, o parietal, o occipital. Este cor amarela é o etimoide. Tá? Então, crânio cortado, cortado transversalmente. Aqui é um corte sagital mediano. Ó. O frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide e etimoide. Então, o crânio neural. Aqui a gente está vendo o vômer, que é do crânio visceral. Aqui é o maxilar, o palatino. Aqui o ossinho do nariz, nasal. O osso da concha nasal inferior aqui embaixo. Né? Então vamos falar agora das vértebras. As vértebras, o total, são 33 vértebras. Elas separadas por região. Então nós temos as vértebras cervicais, vai de C1 a C7. As vértebras torácicas, de T1 a T12. As vértebras lombares, L1 a L5. As vértebras sacrais, de S1 a S5. E as vértebras coxigeanas, que varia de em torno de 4 em média, tá? Então as vértebras a gente usa a letra da região mais o número de cima para baixo. Então a cervical vai de C1 a C7, então a gente chama C de cervical, né? E o número de cima para baixo. A torácica T de torácica, a T12, L de lombar, de L1 a L5, sacral S1 a S5. Para não ficar igual a cervical, o cóccix a gente chama CC. CC1 até CC5. Tá? Então, essas são a nomenclatura das vértebras de uma forma geral.
Nós vamos agora caracterizar cada vértebra, o que tem em cada uma, né, com as suas respectivas nomenclaturas. Uma outra divisão que tem na coluna, além de ser por região, nós separamos em vértebras típicas e atípicas. O que vem a ser uma vértebra típica? Para ser típica, a vértebra tem que apresentar alguns elementos. Ela tem que apresentar corpo, que é isso que vocês estão vendo aqui nas vértebras. Corpo. Tem que ter processo espinhoso, essa pontinha. Tem que apresentar pedículo, que é essa junção aqui, ó. Pedículo. Tem que ter processo transverso, que é essas pontas laterais. Processos transversos. E entre o processo espinhoso e o transverso, essa ligação aqui é a lâmina. Então, lâmina, essa região que junta o processo espinhoso ao transverso. Lâmina. O transverso ao corpo, pedículo. Então, esses são os elementos que caracterizam uma vértebra típica. Cada região, as vértebras típicas, elas têm características próprias. Então, nós vamos discutir por região o que tem de elementos que caracterizam a vértebra, para a gente saber de que região é a vértebra. Então, na região cervical, a primeira vértebra, o Atlas, é a C1, que também tem o nome grego, né, de Atlas, ela é a primeira vértebra cervical. Para olhar para ela aqui, a gente percebe que ela não tem corpo. Então, ela não é uma vértebra típica, então ela é uma vértebra atípica. A segunda vértebra cervical, que é a C2, ela tem o nome também de axis, que é essa vértebra aqui. O que tem diferente nela? Ela tem essa ponta, ó, que é o dente do axis. Então, devido a ela ter esse dente, também é uma vértebra atípica. Ela tem corpo, tem outros elementos que a atípica tem, mas ela, devido a ter esse dente, é considerada uma vértebra atípica. As outras vértebras cervicais, a C3, C4, C5, C6 e C7, são vértebras típicas. Então, quais as características dessas vértebras típicas da região cervical? O corpo da vértebra é pequeno. É a primeira coisa que a gente observa. O processo transverso, ele apresenta um forame, ó. Tem um buraquinho dentro dele, ó. Inclusive nas atípicas, tá? Então tem um forame transverso. O processo espinhoso geralmente é bifurcado, exceto a C7. A C7, se você descer a mão na nuca assim, ó, você vai ver que tem na parte de baixo da região do pescoço, tem uma elevação. Essa elevação é a ponta da C7. Então, o processo espinhoso dela não é bifurcado, ela já está começando a aparecer com as vértebras torácicas. Tá? Então, ela é uma vértebra típica, né? Mas, porém, não tem forame espinhoso bifurcado. Forame não, processo espinhoso bifurcado. Ok? Então, essas são as características das vértebras cervicais. Então, a primeira, o Atlas, não é típica, e o Axis não é típica. O C3 e a C7 tem essas características aí. As vértebras torácicas, corpo em forma de coração. Aqui está de cabeça para baixo, não dá para você ver direito. Às vezes você olha, dá para ver direitinho, que é um formato de coração. O processo transverso não tem forame, tá vendo aqui o buraquinho? Ó? Não tem. O processo espinhoso é longo, afinalado e verticalizado. Então é outra diferença. É longo, afinalado e para baixo, verticalizado. Quando a gente olha assim de lado, fica parecendo uma cabeça de uma girafa, tá? Formato de uma vértebra torácica. E na lateral, no processo transverso e no corpo da vértebra, perto do pedículo aqui, ó,
tem uma fóvea articular para a articulação das costelas. Então, todas as vértebras torácicas, elas vão receber lateralmente a articulação das costelas. Então, a costela encaixa aqui, tá? Dos dois lados. Então, essas são as características das vértebras torácicas. Todas as torácicas são típicas, de T1 a T12. Todas típicas. Vamos falar agora das vértebras lombares. Primeira coisa, o corpo da vértebra é grande. O corpo da vértebra é grande. Não tem forando no processo transverso, igual a torácica, tá vendo? Processo espinhoso tem outra particularidade. Ele é retangular e horizontal. Não é igual a torácica descida, ó. É horizontal. Tá? Então, o corpo da vértebra é grande. Processo espinhoso é retangular e horizontalizado, né? Não é vertical igual esse. Então, são características marcantes nas vértebras torácicas. Torácicas não, lombares. E ela apresenta essa ponta aqui, ó, que só tem na região lombar, que é uma característica também bem que torna ela bem diferenciada, né? Que é o processo mamilar, só tem na lombar, tá? Então as vértebras lombares são todas típicas, então elas têm corpo da vértebra grande, processo transverso não tem forame, processo espinhoso retangular e horizontal, tem fóvea articular no processo transverso e entre o corpo e o pedículo, onde encaixa as costelas, e apresenta também o corpo mamilar. Ok? Então, essas são as características mais fáceis de visualizar nas vértebras lombares, todas típicas. Vértebras sacrais. São 5 vértebras sacrais. E ela tem uma característica que elas são todas fundidas, uma ligada à outra. Devido a elas serem todas ligadas uma na outra no indivíduo adulto, são vértebras também atípicas. Numerado de cima para baixo, S1, S2, S3, S4, S5. Então, todas atípicas. O cóccix, só de olhar a gente vê que não tem nada a ver com a vértebra típica, né? Então, é uma vértebra atípica também. CC1, CC2, CC3, CC4 são vértebras atípicas. Não tem corpo, não tem processo transverso, não tem processo espinhoso, né? Então, essas são as características das vértebras de uma forma geral. Lembrando que a primeira, que é o atlas e o axis, são atípicas, mas o sacro e o cóccix também é atípico, que vai dar um total de 11 vértebras atípicas. Na região cervical, C3 a C7 são típicas, todas as torácicas são típicas e todas as lombares são típicas. Então, vai dar um total de 12 vértebras típicas. Ok? Então, somando tudo, 33 vértebras em média. Não é porque a gente tem que falar sempre em média, porque pode variar na região do cóccix. Ok? Então, esses são os detalhes das vértebras de uma forma geral. Nessas imagens aqui, a gente pode observar como fica organizado as vértebras umas às outras. Ó. Aqui em cima o atlas, e ele encaixa no dente do áxis, para permitir você fazer movimento de rotação do pescoço. Então, esse dente do áxis aqui, ó, é extremamente importante para muitos movimentos de pescoço, né? Aqui as vértebras bifurcadas do processo espinhoso, ó, vê que C7 não é bifurcado, né? Aqui já mostrando as torácicas, como que elas se organizam, tá vendo? A fóvea articular para as costelas na lateral, processo espinhoso alongado, né? E verticalizado. Aí quando vai chegando na região lombar, vai mudando o formato, aí a lombar já começa a ser retangular e horizontal, né?
Então, as vértebras típicas se organizam dessa forma. Aqui mostrando as costelas ligadas às vértebras torácicas, né? Então, eles articulam na cabeça da costela e tem a tuberosidade lateralmente, né? Tubérculo costal. Aí se prende no processo transverso e lá no corpo da vértebra. O sacro e o cóccix são vértebras atípicas. Então o sacro ele tem a parte semi a base, né, que é o ápice, tem o corpo, a asa do sacro nos laterais, essa região mais anterior do sacro é chamada de promontório, e tem os forames sacrais pélvicos, são os orifícios aqui. Aqui já é onde já aconteceu a fusão, né? E o sacro, ele é separado só na criança, no adulto ele já é um osso só, não é dividido, tá certo? A mesma coisa o cóccix, CC1, CC2, CC3, CC4. Então, gente tem maior CC5, né? E tem gente que só tem CC1, CC2, CC3. Então tem variação, né? Em média 4. Então a gente olha aqui e a gente percebe que são vértebras também fundidas, uma na outra. A coluna vertebral, quando a gente nasce, ela é curvada dessa forma, né? Então ela é um C. Já está dando para ver aí. Vou pegar uma régua aqui mais fácil. Então a coluna é assim, ó, curvada. Então essa curvatura a gente chama de curvatura primária, que ela continua na região torácica e região sacral. Quando a criança começa a ficar com a região cervical, o pescocinho mais firme, ela muda a coluna cervical. Ela muda de posição. A gente fala que é uma curvatura secundária. E na região lombar, muda também quando a criança começa a sentar, até ela ficar em pé e começar a andar. Aí também tem mudança na curvatura da região lombar, que também é curvatura secundária. Então a curvatura primária a gente chama de cifose. Tem cifose torácica e cifose sacral com cóccix aqui embaixo. E a região cervical, que é secundária, a gente chama de lordose. Lordose cervical e lordose lombar. Em alguns locais, essas curvaturas podem ficar exageradas, por exemplo, na região torácica, que é uma hipercifose. E na região lombar, um pouquinho para frente, exagerada, hiperlordose, né? É o exagero dessas curvaturas nesses locais. E a pessoa pode ter a coluna nas laterais, é chamada de escoliose. Então, escoliose é quando ela é lateral, ok? Então, essas são as curvaturas anormais da coluna vertebral, ok? Então, cifose, lordose é normal. Agora, hipercifose, hiperlordose e escoliose são curvaturas anormais, ok? E aqui a gente vê o restante do esqueleto axial. O osso externo, ele tem manúbrio, corpo, processo tifoide, incisura articular para clavícula, a gente vai falar depois, e tem incisura articular para as cartilagens costais. Tá? As costelas vão encaixar no externo, posteriormente nas vértebras, a gente já comentou, né? E anteriormente no externo. As costelas que se ligam diretamente no osso externo, através da cartilagem costal, são chamadas costelas verdadeiras, que vêm do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo par. Então, até o sétimo par são chamadas de costelas verdadeiras, porque elas se ligam diretamente no osso externo através da cartilagem costal. Agora,
A oitava, a nona e a décima, elas são chamadas de costelas falsas, porque ela se prende na sétima cartilagem costal. Ela não liga diretamente no externo. Ela se prende na cartilagem costal. E as duas últimas, são chamadas de, os últimos pares, né, são chamados de costelas flutuantes. Então, 11 e 12 aqui são costelas flutuantes ou aéreas, porque elas não se ligam no restante das costelas. Então, as costelas sempre são duas, total de 12 pares, né? 24 costelas, tanto no homem como na mulher, tá? Tanto o homem quanto a mulher tem esse mesmo tanto de costela. Aquela história do Adão lá, que Deus tira um pedaço da sua costela para fazer a Eva, é simbólico, tá? Mas anatomicamente é o mesmo tanto, ok? Então esse é o gradil torácico, importante. Então costela verdadeira, primeiro é o sétimo, oitavo, nono e décimo, falsa, e as duas últimas são as falsas flutuantes. Tem livro que só chama flutuantes ou aéreas, né? E outro chama falsa flutuante. Beleza? E agora vamos falar do último ossinho do esqueleto axial, que é o osso hioide. Esse osso hioide ele fica aqui no pescoço, né? Se a gente pôr a mão reta aqui, ó, encostou lá no fundo da garganta, acima, esse ossinho aqui da garganta é a cartilagem tireoide. Acima dela, bem no pezinho do pescoço. Tem um ossinho durinho, que é o osso hioide. O hioide ele tem o corpo e dois chifrinhos, ó. Corno menor, corno maior. Corno menor, corno maior. Então, corno, né, é o chifre desse ossinho que tem aí na garganta. Ele serve para apoiar a musculatura da laringe e também a musculatura da língua, tá? Se apoia nesse ossinho pequenininho, muito importante. Além de servir de ligação de tecido conjuntivo para formar o arcabouço esquelético da laringe. Então esse é o esqueleto axial. Então nós vamos falar agora, dar continuidade, né, falando do esqueleto apendicular, que é o esqueleto dos membros superiores e inferiores. Então do membro superior, nós temos a clavícula, esse ossinho aqui, a escápula, que é o esqueleto do ombro, ou também chamado os dois de cintura escapular. Tem do braço o húmero, do antebraço lateralmente fica o rádio, medialmente a una. Tem os ossos do carpo, que é o do punho. Os da mão são os metacarpos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. E nos dedos as falanges. O primeiro dedo, que é o polegar, tem a falange proximal e distal. O segundo, terceiro e quarto, quinto dedo tem três falanges, proximal, média e distal. Proximal, média, distal. Proximal, média, distal. Proximal, média e distal. Então a clavícula, esse ossinho longo aqui, ele tem uma extremidade, está ligada ao externo, extremidade external, e uma extremidade ligada ao acrômio, essa região aqui da escápula. Ele tem o tuberculum conoide, né, que é essa pontinha, né? São os elementos mais fáceis de visualizar nele, tá certo? A escápula é um osso mais complexo, que tem um acrômio, a espinha, a fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, ângulo superior, ângulo inferior, borda medial, borda lateral,
cavidade glenoide, processo coracoide, cisura da escápula. Na parte anterior tem a fossa subescapular. Então, são os elementos que compõem a escápula. Aqui tem o úmero, tem a cabeça, colo anatômico, colo cirúrgico, tubérculo maior, tubérculo menor, sulco intertubercular, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, tróclea, capítulo, fossa coronoide, posteriormente fossa do olecrono. Aqui tem o sulco do nervo ulnar, né? Tem a linha trapezoide, onde prende o... linha trapezoide não, linha deltoide, onde prende o deltoide. Sulco do nervo radial. Tem a fossa radial, né? Então, o rádio e a una eles estão já no antebraço. Então, rádio lateral e a una medial. Aí tem a cabeça do rádio, tuberosidade do rádio, processo estiloide, cabeça da una, processo estiloide da una, processo coronoide, olecrono, incisura troclear. Então, alguns elementos aí que compõem os ossos aqui do membro superior. Aqui são os ossos do punho, os metacarpos. Tem o escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Eles ficam juntinhos assim, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapézio, trapezoide, captato, amato. Esse osso aqui ele tem formato de meia-lua. Nessa posição não dá para ver, mas parece uma meia-lua. Por isso que é chamado de semilunar. O escafoide, que é barco. Trapézio, trapezoide, como se fosse o mastro do barco. Aqui o capitão do barco, captato. Aqui semilunar, viajando à noite, em direção às pirâmides. Pisiforme, pisando na pirâmide. E aqui o amato. O amato é como se fosse o capitão chegado nas pirâmides, achasse uma princesa lá e fosse amá-la no mato. Amato. É assim que a gente dá a nomenclatura dos ossos do carpo. Tá? Já os metacarpos é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ele existe base, corpo, cabeça. Base, corpo, cabeça. Base, corpo, cabeça. Então é assim por diante. Então os metacarpos, base, corpo, cabeça do primeiro metacarpo e até chegar no quinto. As falanges, o primeiro dedo tem proximal e distal, os outros proximal, médio e distal. Né? Tem 3. Proximal, média e distal. Também as partes das falanges. Base, corpo, cabeça. Base, corpo, cabeça. Base, corpo, cabeça. Base, corpo, cabeça. Então é assim que a gente dá a nomenclatura dos principais relevos dos membros superiores. Membro inferior tem o osso do quadril, né? Esse osso do quadril ele tem 3 partes. A parte superior é o ilho, o pubis e o isquio. Numa criança, eles são bem delimitados. No adulto, eles fundem um com o outro e não tem limite entre eles. A gente chama de osso do quadril. Tá? Aqui está mostrando pelve feminina e masculina. Então, existem algumas diferenças entre as pelves masculina e feminina. Então, a feminina, a asa do ilho é mais aberta. O ângulo subpúbico, que essa junção aqui chama síntese púbica, né? Esse ângulo aqui abaixo é de 90 graus. Né?
essa asa aqui bem mais aberta. Você vê que a distância aqui é maior, ó, comparado com a do homem, né? Então são as diferenças assim fáceis de observar. Então essa aqui é uma pelve masculina, essa aqui é uma pelve feminina, vista de cima. Então o osso do quadril tem vários relevos, né, que tem que saber: a crista ilíaca, espinha antero superior, antero inferior, posta superior, posta inferior, asa do ilho, acetábulo, fossa do acetábulo, forame obturado, cisura esquiática maior, menor, tuberosidade esquiática, linha pectínea, síntese pública. São várias coisas que tem, né? Aqui o fêmur, cabeça, colo, trocânter maior, trocânter menor, linha intertrocantérica, côndilo medial, côndilo lateral, face patelar. Atrás tem a fossa poplítea. Aqui tem a patela, ápice, base. Do outro lado tem a face articular, medial e lateral. A tíbia tem os côndilos mediais e lateral, eminência intercondilar, tuberosidade da tíbia, maléolo medial. A fíbula tem a cabeça, colo, corpo, maléolo lateral. Então, os relevos mais fáceis de visualizar, né? Aí tem o pé, o talos, parecendo um cachorro aqui, ó, é o talos. O talos se liga nesse osso chamado navicular, que está apoiado nesses três ossos, são os cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Já esse osso maior aqui, ó, é o calcâneo. Ele está ligado nesse osso que é chamado de cuboide. Então, os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, ligado ao navicular e ao talos. O cuboide ligado no calcâneo. Então, esses são os ossos chamados ossos do tarso. Tá? Total de 7 ossos do tarso. Aí eu venho os metatarsos. Ligado ao hálus tem o primeiro metatarso, o segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Falange proximal e distal. O primeiro dedo, os outros proximal, médio e distal. Proximal, médio, distal. Proximal, médio, distal. Inclusive o dedinho, quinto dedo. Proximal, médio e distal. Então, essa é a nomenclatura dos ossos do membro inferior. Tá? Tem os relevos, base, corpo, cabeça, igual existe para o membro superior, né? Mas o que a gente tem que detalhar mais é o osso do quadril, o fêmur e a tíbia. O restante mais nomenclatura do osso. Então aqui mostrando essa imagem aí, como ficaria o pé, né, de uma bailarina, né, no aspecto anatômico. Então no museu, o pessoal faz essa imagem aí, representando como que o pé da bailarina fica. Né? Então agora vamos dividir o esqueleto mostrando que o axial e o apendicular eles se ligam por cinturas, que a gente chama de cintura escapular e cintura pélvica. A cintura escapular é constituída pela escápula e pela clavícula, e a cintura pélvica pelo osso do quadril, que é o ilho, o pubis e o isquio. Então aqui é a cintura escapular, clavícula e escápula,
cintura pélvica, osso quadril, ilho, pubis, isquio. Um outro aspecto importante é com relação ao número de ossos que uma pessoa tem. O indivíduo adulto, já formado, né, já cresceu, que tinha que crescer, né, total de 206 ossos. E como que chegou a esse número? Primeira coisa, fator etário, né, só adulto. Porque a criança tem muito mais ossos, porque um osso longo tem epífice, diáfice, epífice proximal e distal separados. As pontas são separadas por cartilagem do osso. Então o número de ossos na criança é maior. O osso quadril em 3 partes, o sacro em 5 partes. Então a nomenclatura, assim, em termos de quantidade, a criança tem mais ossos. Depois que funde, nesse 206, você tem que imaginar o osso quadril como um osso só um, e o sacro também só um, e o cóccix também só um. Não conta os dentes, nem conta particularidades individuais, por exemplo, os ossos sesamoides, que é o osso que tem dentro das articulações do pé, da mão, né? Então esses ossinhos sesamoides da mão e do pé não contam. E o critério de contagem não inclui os dentes, né? E também os ossículos do ouvido. Então, olha aqui, uma criança, ó, os ossos do carpo, né? Isso aqui é o escafóide, trapézio, trapezóide, captar, tamato, seminar, piramidal e o pisiforme está aqui em cima. E esse aqui é um osso, ó, que tá vendo que tem 3 divisões, ó. Uma cartilagem separando as duas partes. Olha esse aqui, ó, mesma coisa. Então tem osso longo, tem a epífice de árvore separado por cartilagem. Então, esse é um critério que no 206 não inclui. Tem osso no crânio que é separado por sutura. Então não conta. Martelo, estribo e bigorna não contaram também com eles. Nem os dentes. E nem o osso sesamoide do pé e da mão. Fica ligado aqui o hálux e ligado ao polegar. Só que tem variação. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Aí não considera dentro dos 206 ossos. Um outro aspecto importante é a classificação dos ossos com relação ao seu formato. Então nós temos ossos longos, comprimento é maior que a largura e espessura, é osso longo. Então, exemplo, os ossos aqui, o húmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula, os metacarpos, os metatarsos, as falanges, é maior em comprimento que largura e espessura, né? Então entra nessa nomenclatura dos ossos aí. Osso laminar, plano ou chato, quando o comprimento e a largura são maiores que a espessura. Então, nesse critério, a escápula, o osso quadril, né, o ilho, o externo, as costelas, o osso crânio. Então, são ossos laminares ou planos, né, que são nomenclatura dessa ossos aí que são mais finos. Osso curto, quando o comprimento, a largura e a espessura é proporcional. Por exemplo, os ossos do carpo, a maioria dos ossos do tarso. Osso irregular, osso temporal, o zigomático, a própria mandíbula, o calcâneo, as vértebras, são ossos irregulares. Ossos que têm cavidade cheia de ar, chamados seios paranasais. Por exemplo, frontal ele é oco por dentro. Então tem o seio frontal.
O esfenóide também tem comunicação com o nariz, né? E é oco por dentro, seio esfenoidal. O etimoide também tem várias células, né? Várias cavidades, seios ou células, né? Etimoidais. O maxilar também é oco por dentro. Então, as cavidades. Isso aqui no exame de imagem, ó. Seio frontal, seio etimoidal. Aqui o maxilar. Então é isso. Osso pneumático. Ossos estão cheios de ar. O temporal também é o osso pneumático. Ele também está cheio de ar. Não está ligado com sinusite. Então, quando há sinusite, é só o frontal, o etimoide, o maxilar e o esfenoide. Tá? E aqui, onde tem o processo mastoide, tem as células mastoide. Osso sesamoide é o osso que fica dentro de tendão, de ligamentos. O maior exemplo é a patela, que é esse ossinho do joelho. A patela, para vocês terem uma ideia, não se articula com a tíbia, é só com o fêmur. E aqui mostrando o punho, tem o pisiforme. Então, o pisiforme também é considerado o osso sesamoide. Os ossos longos, devido a ter uma grande quantidade nos membros, né, principalmente, ele tem algumas particularidades. Primeira coisa, a ponta do osso é chamada de epífise. Proximal, a que for de cima, e a que for embaixo, epífise distal. O corpo do osso é chamado de diáfise. Então, epífise e diáfise. Entre a epífise e a diáfise tem a metáfise, transição. Ok? Então, os ossos longos têm todos esses detalhes. Então, se eu pegar o rádio, epífise proximal, epífise distal. O corpo do osso rádio, diáfise. Ok? Nessas imagens que nós estamos vendo aqui, tem o osso cortado longitudinalmente, né? Isso aqui é uma tíbia. E aqui transversalmente. Então, na parte central do osso, essa região escura aqui, é o canal medular. Na criança, esse canal medular é preenchido por medula óssea vermelha. Já no indivíduo adulto, é medula óssea amarela, é gordura. Tá? Que você vai utilizar tanto para preenchimento, né? Mas também como reservatório de energia, né? Porque a gordura pode ser convertida em energia, em ATP. Né? Na parte esponjosa, nas extremidades, essas trabéculas que vocês estão vendo aqui são preenchidas por medula óssea vermelha e às vezes também com medula óssea amarela. Tá? Já essa área mais densa aqui, que é a substância compacta, ela faz que o osso tenha resistência quando tem uma pancada, né? E quando bate no osso, devido a ele ter o canal medular, a força incidida nesse ponto ela é dissipada. Então acaba distribuindo a força incidida no osso, então dando maior resistência. E também leveza no osso. Se o osso fosse todo compacto, não tivesse o canal medular, seria muito mais pesado. Então o canal medular serve para dissipar energia no impacto e torna o osso leve e ao mesmo tempo resistente. Tá? E para preencher medula óssea amarela. Na criança, medula óssea vermelha. Ok? Agora, é uma coisa interessante. Quando a pessoa sofre uma fratura, essa medula óssea amarela ela pode sair desse canal medular e ir para a corrente sanguínea. Isso acontece em alguns casos, principalmente fraturas expostas. Isso pode ocasionar o que a gente chama de embolia gordurosa. Tá? E essa gordura não vai se misturar ao sangue, porque o sangue, 90% da parte líquida do sangue é água, e a gordura não mistura com a água. Então essa gordura vai ficar
trafegando a corrente sanguínea e parar em capilares, né, de alguns tecidos, inclusive podendo parar no pulmão e causar a morte do indivíduo, né? Então essa embolia gordurosa é muito comum nas fraturas de osso longo, principalmente fratura exposta. Ok? Nessas imagens aqui podemos ver um número, né, preenchido com a medula óssea amarela, para vocês terem uma ideia como que é, né? E aqui, nas extremidades do húmero, na parte esponjosa, medula óssea vermelha, né? Então esse canal medular, ele vai estar desse jeito no indivíduo adulto, né? E aqui um osso, que é o calcâneo, vocês estão vendo que ele é um osso que não é um osso longo, né? Ele é um osso irregular e ele apresenta praticamente todo formado de osso esponjoso. E por que ele tem essa organização? Vocês observam que os raios aqui, ó, das trabéculas, elas estão em várias direções, mas seguindo uma lógica de resistência e distribuição de peso. Então a parte compacta dá resistência ao osso e distribui, no caso do canal medular. Agora, a parte esponjosa, a função dela é tornar o osso leve e também distribuir peso, tá? Então, ela não fica vazia, né? Não é cheio de ar, isso aqui é cheio de medula óssea, né? Vermelha e amarela às vezes, mas ela serve principalmente para amortecer impacto, né? Distribuindo peso. Então a medula óssea vermelha fica nas epífises do osso longo, né? Tem função hematopoética, ou seja, produzir sangue. E a medula óssea amarela no canal medular é preenchimento, né? E fonte de energia, né? Caso a gente precise. Então, quando fala transplante de medula, é essa medula aqui que é transplantada. Então, o pessoal retira essa medula óssea amarela de alguns ossos. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar onde a medula óssea vermelha, né, está distribuída. Então, ela fica nas epífises dos ossos longos, indivíduo adulto, né? No osso chato, o osso laminar, em toda a parte interna, a parte esponjosa, tem muita medula óssea vermelha. Aqui é o osso do quadril, né? Os ossos do crânio também apresentam, as costelas, o externo, né? Então, quais os ossos que utiliza para fazer punção para retirar a medula óssea vermelha? É o externo e o osso do quadril. São os dois ossos utilizados para fazer punção, para fazer exame, né? Tem, por exemplo, a pessoa está com suspeita de leucemia, aí tira a medula óssea vermelha, né? Pode ser do osso do quadril, do ilho, que vem na cristelia, que introduz a agulha e aspira a medula óssea vermelha, ou do externo. Então são os dois ossos utilizados pelos laboratórios, né, para fazer análise, né, que é chamado mielograma, que é o exame que analisa, né, as células, a população celular da medula óssea vermelha. Aqui é o osso fêmur, né? A gente sabe que o peso do corpo ele é distribuído primeiramente no crânio, na coluna vertebral, aí vem os membros superiores, que também vai jogando o peso na coluna. Você vê que o corpo das vértebras elas vão ficando cada vez maiores, justamente para suporte, né, do peso corporal. Aí vem o tórax, né, vai apoiando na coluna, que chega até o sacro. Aí o sacro joga o peso em direção ao osso do quadril. E o osso do quadril joga no fêmur. Então o fêmur, ele apresenta essas trabéculas, tá vendo? O formato delas aqui, os raios. E esses raios distribuem o peso, observa que joga em direção à parte compacta. Então ela serve para distribuir o peso. E isso aqui foi de inspiração para fazer a Torre Eiffel, né? Que é uma estrutura pesada, né? E quando foram fazer o projeto, eles queriam
fosse algo resistente, que pudesse atravessar o ar, né? Mas que suportasse, né? O peso das ferragens. E aí como que ia se organizar essas ferragens? Aí o engenheiro inspirou pelo fêmur. Então o desenho da Torre Eiffel é baseado nessas trabecas do fêmur. Tem um documentário, né, que mostra ele serrando o osso fêmur e ele calculou a força desses raios aqui para fazer o projeto da Torre Eiffel, né, lá na França. Então, a parte esponjosa ela serve para deixar o osso mais leve, mas ao mesmo tempo distribui o peso, né, joga ele de acordo com as regiões do corpo, para, no caso da coluna, osso do quadril, no fêmur, que vai para a tíbia, que vai para o talos, que vai para o calcâneo, né, tornando o esqueleto mais leve e ao mesmo tempo essa distribuição de peso. Lembrar que essas trabéculas, esses espaços vazios, estão preenchidos por medula óssea vermelha e a amarela também em alguns locais. Aqui é o canal medular e a parte compacta, mais resistência e também distribuição de peso daquela forma que eu falei para vocês. Então, a incidência ele joga devido ao canal medular. Então, essa é a organização dos nossos ossos, não é? Dos ossos longos particularmente. Quando a gente ossa um osso curto, irregular, ele é praticamente parte esponjosa. Ele quase não tem tecido compacto, tá? Então o osso longo tem essa característica. Tem uma região mais densa, mais compacta e a parte esponjosa nas epífises. Quando a gente está analisando um osso, a gente vai perceber que os ossos eles não são iguais, né, lisinhos em toda a sua superfície. Eles apresentam acidentes, que são saliências, né, que servem de fixação de ligamentos, tendões, e também pontos onde o osso encaixa um no outro, né, que são as articulações, e também apresentam depressões, que servem também de encaixe nas articulações, e em alguns locais que apresentam locais onde os nervos vão passar, os vasos sanguíneos vão passar, ou às vezes serve de inserção para ligamentos e tendões. Já as aberturas, que são os buracos, os orifícios nos ossos, eles servem para passagem de nervos e vasos. Tá? Então as artérias, às vezes, elas passam nessas regiões. Então a saliência, os nomes mais comuns que a gente encontra nela, por exemplo, côndilo. Côndilo é uma elevação numa articulação, a gente chama de côndilo. Se essa elevação na articulação for arredondada, a gente chama de cabeça. Se tem uma elevação antes da articulação, é epicôndilo. Tá? Então, epicôndilo é antes da articulação. Tubérculo, elevação irregular, que não é articulação. Né? Tuberosidade é uma elevação maior do que o tubérculo e geralmente irregular. O processo é muito parecido com a tuberosidade. Tem autor que chama processo e tem autor que chama tuberosidade. Tá? Aí a gente tem que acostumar com esses dois nomes aí. Protuberância é uma região elevada. Eminência, quando ela tem duas pontas. Troca, quando ela tem formato de carretel, de polia. Capito, quando ela é um pouco arredondada. O trocânter é uma elevação irregular, que tem só no fêmur. Olécrono é essa ponta do cotovelo. Cristo é uma elevação estreita, alongada. Espinha, uma ponta fina, né? Uma pontinha bem fininha. A linha é uma elevação discreta na superfície do osso, geralmente alongada. E maléolos são aqueles carocinhos que tem lá no tornozelo. As depressões, né? O nome já fala, fossa. A maior parte das depressões são as fossas, né? Quando essa depressão é muito pequena, a gente chama de fosseta.
Quando ela é menor ainda, é uma fóvea. E quando essa depressão ela é rasa, a gente chama de face. Quando ela é estreita, de sulco. Quando essa depressão é sinal de uma víscera, de uma região, encostou naquele local, no osso, ficou a marca, né? Geralmente passa uma víscera encosta nas costelas, tem a impressão do pulmão. Dentro do crânio tem a impressão do cérebro. Então a impressão é o sinal de um órgão, de uma víscera no nosso esqueleto. Colo, uma depressão que fica logo abaixo da cabeça. Então tem a cabeça e depois vem o colo. Forame é o buraco, né? É um orifício no osso. Quando esse orifício é extenso, a gente chama de canal. Quando ele não atravessa totalmente o osso, é o meato. Por exemplo, o ouvido é um buraquinho que não atravessa totalmente os ossos do crânio, é chamado de meato. Fissura é um orifício alongado no osso, né? Uma fenda, né? Em forma de fenda, é uma fissura. Poro é um buraquinho pequeno, alvéolo é o buraquinho que encaixa os dentes, ósteo é um buraquinho menor ainda, geralmente é a entrada do buraco, o pessoal usa esse termo de ósteo, até mesmo para as vísceras. Então aqui a gente vê essa imagem, esse é o osso do quadril, né? Então aqui em cima, estou vendo isso aqui, tudo é a crista ilíaca. Então a crista. Aqui é a linha glútea. Está vendo a linha, como que elas são? Essa é uma incisura. Isso aqui é uma espinha. Aqui embaixo eu não coloquei a seta, mas é uma tuberosidade. Aqui é um buraco, é um forame. Aqui é uma fossa. Todos esses buraquinhos são forames, tá? Então são termos que a gente vai acostumando com eles. Aqui é uma figura do húmero, ó. É um côndilo, só que ela é arredondada, é a cabeça do húmero. Essa depressão é um colo do húmero. Aqui é a cabeça do rádio, colo do rádio, né? Tuberosidade, também que é irregular, buraquinho e forame. Tubérculo maior, tubérculo menor. Isso aqui é um sulco intertubercular. Uma depressão entre duas elevações. Aqui o epicôndilo. Aqui esse carretelzinho é a tróclea. Esse aqui é um capítulo. Isso aqui é um processo chamado processo estiloide do rádio. Isso é a fossa coronoide, né? Fossa do rádio, que tem o sulco do nervo lunar. Então a gente vai olhando isso aí. Então aqui mostrando o crânio, mostrando todos os nomes que tem. Isso aqui é o osso temporal, é o buraquinho, o meato acústico externo. Isso aqui é um processo zigomático. Isso aqui é forame zigomático facial. Aqui só o nome do osso lacrimal, osso nasal, né? Aqui os dentes, que o buraquinho que o dente encaixa é o alvéolo. Aqui outro forame. Protuberância, a ponta do queixo é protuberância, né? Aqui é a cabeça da mandíbula, aqui é a incisura da mandíbula, que é o processo coronoide da mandíbula. Essa depressão aqui é a fossa temporal, né? E aí a gente vai descrevendo tudo isso aí. Os ossos, ele não tem inervação diretamente. Então o que tem para você sentir quando bate no osso é uma membrana que está aderida ao osso, que a gente chama de periósteo. Então o periósteo é uma membrana conjuntiva, né, tecido conjuntivo denso, que reveste os ossos, né, em toda a sua superfície, exceto a região articular. Então, se você pegar um osso longo, o periósteo está em qual parte? Na diáfise. Se você pega um osso irregular, em toda a sua superfície, exceto o ponto de contato, né, superfície articular. Esse periósteo ele tem várias funções.
ele ajuda a crescer o osso em largura, porque na camada profunda do periósteo, nós temos células osteogênicas, são osteoblastos, que se diferenciam em osteócitos. Então, ele ajuda a crescer o osso em largura e espessura, dependendo da classificação do osso. Ele protege o osso, porque ele tem bastante inervação. Então, quando bate no osso, a dor que você sente é no periósteo. Tá? Então, ele é bastante inervado. Então, essa inervação é para quê? Para proteger o osso, para você saber que está machucando o osso. Né? Auxilia no reparo de fratura, quando a pessoa quebra o osso, aquelas células da camada profunda do periósteo, elas proliferam e preenchem o local que aconteceu a fratura. Então, ela é importante também no processo de reparo de fratura nas regiões que tem periósteo. E também é onde chegam as artérias, né? Os vasos sanguíneos que vão para o osso, que vai para a medula óssea, vão nutrir as células ósseas. Então, ele auxilia no processo de distribuição vascular para a nutrição do osso. Então, o periósteo é muito importante, tá? Então, esse periósteo, ele que dá a vida propriamente ao osso, né? Quando tem um raspado que arranca o periósteo, aquela região ela é mais vulnerável. Então, quando a pessoa pratica artes marciais, por exemplo, que fica batendo a perna, né, a canela, né, a tíbia num determinado local que para de sentir dor, porque destrói a terminação nervosa do periósteo naquele local. Então a região fica meio que sem sentir dor, só a pele mesmo. E com o passar do tempo vai acostumando com aquilo. Por isso que eles conseguem bater a canela com tanta força, né, usando como arma. Né? Então é treinamento para isso. Então o periósteo tem essas propriedades. Então nessa imagem podemos ver a epífise, onde tem cartilagem epifisária, e a diáfise, onde tem periósteo. Por que não tem periósteo na extremidade do osso? Porque a extremidade de osso, onde vai entrar em contato osso com osso. Se tivesse periósteo, se encostasse, né, um osso em um outro, durante o movimento, durante a habilidade, né, a mobilidade da articulação, e a pessoa ia sentir dor. Então a cartilagem é um tecido que não tem inervação. E aí, se bater essas duas regiões uma com a outra, a pessoa não sente dor. Tá? Agora, o periósteo, ele fica na diáfise para proteger, né? E também fazer o osso crescer. Então, ele fica somente na diáfise. Nos outros ossos, que não são os longos, fica em toda a sua superfície, exceto região articular. Além do periósteo, o osso também tem internamente no canal medular o endósteo. Esse endósteo também ajuda no processo de crescimento do osso, tá? Em largura. Aqui mostrando a distribuição vascular no osso, ó. Então as artérias nutrícias, né, que vão nutrir o osso, ou elas podem perfurar, entrar no forame e ir diretamente para a medula, ou elas vão também aderir à superfície óssea, lá no periósteo, né, que vai penetrando, chegando até as partes mais centrais do osso, tá certo? Então, essa é a forma de distribuição de vasos nos ossos. Então, o osso é bastante irrigado, bastante nutrido, porque é lá que é produzido o sangue. Né? Nós falamos bastante disso nesse vídeo, né? Que tem a medula óssea vermelha, né? Então, ele precisa de ter muito nutriente chegando a ele, além de ter o cálcio, que é muito importante, né? Que ele armazena para dar dureza ao osso, e também o processo de crescimento precisa de cálcio. E no caso da medula óssea, precisa de ferro, vitamina B12, para a diferenciação celular, além de oxigênio, de energia, né? Que todas as células precisam. Vitaminas, né? E para essa divisão celular, precisa de hormônio chegando lá, estimulando a medula óssea. Então, é uma região que está sempre em atividade. Né? Então, o osso, para crescer em largura e espessura, entra em ação o periósteo. Agora, para o osso crescer em comprimento, lá na fase embrionária, praticamente era cartilagem, os ossos longos. E aí faz o molde de osso, que é
crescimento endocondral, e aí algumas células dessa cartilagem se diferenciam e vai formando o osso, né? E aí vai formando o osso na diáfise e nas epífises cartilagem. Esse osso, quando ele está crescendo, então nessa região aqui vai acontecendo a diferenciação celular. E o osso vai usando a cartilagem como molde, né? E vai crescendo em comprimento. Então, quando você chega numa certa idade, o que faz o seu osso crescer em comprimento é o disco epifisário. Tá? Essa cartilagem epifisária que faz a pessoa crescer em comprimento, porque em largura e espessura é o periósteo. Agora, em comprimento é o disco epifisário. Então, por isso que quando a pessoa para de crescer, significa que esse disco epifisário já calcificou. Então, ele desapareceu. Tá? Então, o osso vai crescendo porque vai acontecendo diferenciação celular no disco epifisário, que faz a pessoa crescer em comprimento. Então, largura, espessura, periósteo. Comprimento, disco epifisário. Então, quando ele sumiu, para de crescer. Então, o indivíduo do sexo masculino, ele cresce até mais ou menos 20, 21 anos. Claro que tem um período que ele cresce mais, né? O que a gente chama período de estirão, que tem a ação dos hormônios, né, sexuais. E além da ação, né, do hormônio de crescimento. E existe também na mulher um período que acontece até mais precoce do que no homem. Mas a mulher, ela cresce até mais ou menos 17 anos. Mas por que essa diferença? Mulher até 17 e o menino até 21 anos. Porque assim, a massa muscular, os tendões, eles sofrem muita influência dos hormônios sexuais para desenvolver. E eles estão ligados ao músculo. Os músculos estão ligados ao esqueleto. Então, esse crescimento muscular dos tendões e do periósteo, são várias coisas que estão desenvolvendo. No homem é mais lento, tá? E mais prolongado. Então, acontece em mais anos, né? De forma mais lenta. E na mulher, devido ao corpo dela, essa parte muscular não desenvolver tanto, né? O que faz as características físicas da mulher é gordura, né? Na região do quadril, coxa, né? No rosto, né? Para formar o formato das características sexuais secundárias da mulher, é gordura. Então não está ligado diretamente no esqueleto, né? Então por isso que a mulher é mais rápido, porque depende dessa interação músculo, ligamento, articulação e os ossos, ok? Então existem essas diferenças aí no crescimento dos ossos em largura e comprimento no homem e na mulher. Então aqui nessa imagem podemos visualizar um osso, uma radiografia de uma criança, que a gente observa entre a epífise e a diáfise, está vendo aqui o espaço vazio? Ó? Isso aqui é cartilagem epifisária. Ó. Então mostrando que a criança vai crescer muito, ó. Ó, nos dedos aqui na metacarpa, ó. Na falange, né, nos dedos. Então a gente está observando que não está totalmente calcificado. Ó. Então isso aqui é cartilagem epifisária, que o osso ainda vai se diferenciar, né? Então isso é importante para o médico observar, né? Para às vezes a criança não está crescendo, está raquítica, né? Que às vezes fala esse termo, porque não está tendo diferenciação celular. Está faltando vitamina D, né? Vitamina B12, vitamina C, né? Então todas essas vitaminas são importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Para a calcificação, né? Precisa muito de vitamina D, né? Para fortalecer os ossos. Então a criança, se ela não está crescendo, pode ter alguma coisa errada, né? Então tem várias síndromes, várias coisas que alteram o crescimento dos ossos. Então o crescimento do osso em comprimento, cartilagem, que fica no disco epifisário. E aqui mostrando o esquema, como acontece a transfusão de medula óssea. Então o indivíduo que está com leucemia, foi feito diagnóstico, um mielograma, né, fez vários exames e detectou que está com leucemia. E aí ele descobre que tem um doador de medula. Então esse cidadão que está com leucemia, o que eles fazem?
está com defeito nos leucócitos, defeito nas células da medula óssea, aí lá no hospital eles vão dar um medicamento para matar todas as células da medula dele. As células estão doentes. Só que ele precisa de medula óssea, ele morre, né? Aí tem o doador, que eles vão lá no osso do quadril ou no externo, né? Tira várias seringas de medula óssea vermelha. Não vai tirar toda a medula óssea vermelha do doador, né? Só algumas seringas de sangue que fica lá na medula óssea. E esse sangue, ele vai ter muitas células blásticas, né? Que são células que vão se diferenciar em células sanguíneas. Então eles levam para o laboratório, selecionam essas células e a partir dessa seleção vai formar só uma bolsa, né, de células, só células blásticas, que vai aplicar no receptor, que já matou todas as células do corpo dele, da medula óssea, e ele recebe células novinhas. Essas células entram para a corrente sanguínea e chegam até o osso. Quando ela chega no osso, elas vão alojando lá, né, na parte esponjosa do osso, no canal medular, e ali elas, que é o lugar que elas conseguem sobreviver, né, tem afinidade para aquela região, chega lá, elas começam a proliferar e começam a produzir sangue normal. Só que o receptor vai ter que tomar medicação para não ter reação imune a essas células que foram, apesar que teve compatibilidade, mas mesmo assim são células que o nosso sistema imunológico pode achar que é corpo estranho, né? Mas é assim que funciona o processo de doação de medula. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre o sistema esquelético. Então aqui mostrando uma radiografia, né, de um casal se beijando. Então aqui o pessoal fazendo uma brincadeira, né, dos ossos aí. Outra aqui, outra brincadeirinha. Então a anatomia do sistema esquelético é estudada na radiologia. Então a radiologia, o pessoal que usa o raio-x, né, que tem o dentista, tem o médico, fisioterapeuta, o pessoal da enfermagem e menos um pouquinho, né, os outros cursos, mas esses profissionais têm que conhecer bem os ossos, né, para conhecer se tem alguma anormalidade, alguma patologia, né. Então esse vídeo é mais para vocês terem uma visão geral, né, do sistema esquelético, né, para conhecer bem e tratar e cuidar bem dessas pessoas. Então, esse é mais uma etapa do conhecimento do corpo humano. Até mais. Tchau, tchau.